Olá, tudo bom? Sou o professor Edson. A gente está aqui ministrando o curso de Algoritmo e Estrutura de Dados 2, Universidade Federal do Amazonas, e a gente está com o objetivo hoje de uma aula de uma árvore diferente. Até agora nós estamos falando de árvores binárias, né? Então hoje nós vamos falar de uma árvore mais expandida, vamos dizer assim. A gente sabe que numa árvore binária você tem zero, um ou dois filhos, e o objetivo que a gente sempre teve em árvores binárias é deixá-la a menor altura possível. Quando ela tem a menor altura possível, a possibilidade de buscar um nó e encontrar esse nó rápido, né, se torna muito maior. O problema é que ela tem uma limitação, né? Ou seja, se eu quiser ter uma árvore completa, ela vai ter uma limitação aí. Se eu quiser botar 1024 nós, ela vai ter ali uma limitação de 9, 9 de altura. E como é que eu diminuo isso? Dá para diminuir essa altura? Qual é o caminho que a gente pode seguir? Essa é a ideia de hoje, né? Mostrar um pouco deste caminho que a gente pode seguir para as árvores binárias de busca. Hoje a gente vai falar não de árvores binárias, mas de árvores um pouco maiores, ou seja, eu vou ter uma árvore mais alongada, mais baixa. Como é que eu faço isso? Ora, se eu pudesse ter, em vez de dois, duas chaves de busca, não mesmo nó, eu já teria reduzido uma árvore, pelo menos a próximo da metade dela. Então a ideia hoje é essa, usar mais de uma chave no mesmo nó. Essas são conhecidas como árvores multi-way. Então hoje a aula começa com a ideia de árvores multi-way. Vamos falar um pouquinho deles então. Tá? Uma árvore multi-way, como eu já falei, professor Edson, é por que eu vou usar árvores multi-way? Porque a eficiência de acesso ainda é um problema principal. Né? Então, o que eu busco, né, é melhorar esta eficiência. Quando eu não consigo trabalhar na memória principal ou primária, temos que usar memória secundária. Então, eu tenho que pensar que o meu volume de dados não é só de 1000, não é só de 100, 200, né, 200 dados, mas de, sei lá, né, 100 mil, 1 milhão. Né? Como é que eu lido com esses 100 mil e 1 milhão? É aí que entra a ideia, porque eu não consigo deixar todos em memória principal, então vou ter que trabalhar com memória secundária. E quando eu vou trabalhar com memória secundária, ou seja, disco, eu tenho certeza que o tempo vai ser muito maior de acesso. Então, preciso buscar um tempo menor de acesso para essas informações. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Se a gente assumir que um disco, né, um disco rígido, gire a 3.600 rotações por minuto, né, cada rotação vai levar em torno de 1/60 de segundo, ou 17,7 milissegundos. Então, na média, tá, cada acesso de uma árvore binária gastaria em torno de 8 milissegundos, na média, né, para encontrar, para ser encontrado.
Mas, parece, pô, mas 8 milissegundos é muito rápido, né? Ok. Mas parece que, se a gente se der conta que 120 acessos consomem um segundo, e que o mesmo, isso equivale ao mesmo que 25 milhões de instruções, o que, que eu tenho que trabalhar? Né? Eu tenho que pensar como é que eu melhoro esse desempenho. Então, essa é um caminho que a gente tem que seguir. Né? Diminuir a quantidade de acessos, talvez fazendo mais processamento, mas diminuindo a quantidade de acessos. Então, nós vimos algumas soluções, né? As árvores AVLs, e vamos ver outras soluções que são mais interessantes. Bom, se a gente assumir que usaremos uma AVL para armazenamento de dados de motoristas, por exemplo, mais de 20 milhões de registros, teríamos uma árvore aí bem alta. Então, em torno de mais ou menos 24 níveis. Né? E que vai consumir, né, buscar um elemento da árvore, na média, em torno de 0,2 segundos. Se eu quero diminuir a minha altura e eu não posso diminuir a quantidade de registros, eu só tenho um caminho, né, que é aumentar a largura da minha árvore. Então, se a gente pensar em volume, né, ou em área, né, eu só vou ter duas formas. Ou aumento a altura ou aumento a largura para ter a mesma área, para caber todo mundo. Esse, então, é o objetivo. Né? Uma árvore binária, a gente sabe que o fator mínimo de ramificação, né, e ela tem muita profundidade. Então, qual é a dificuldade? Se esses acessos, né, são mais caros, ou seja, mais demorados, ou seja, você tem que buscar lá no disco, trazer para a memória, processar as outras coisas, o desempenho vai cair. Né? Mesmo para uma árvore balanceada, tá? Eu vou ter um problema de desempenho aí. Certo? Então, se eu tenho uma árvore binária com mais ou menos 1000 itens, então a minha altura é mais ou menos 10. Se eu tenho uma árvore, em vez de binária, 10 área, né? Com 10 elementos com 1000 itens, então eu vou ter uma altura de 3, né? Que é muito, aproximadamente 3. Então, o que é muito mais rápido. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, nesta ideia. Então, se a gente pensar para o mesmo conjunto de dados, uma árvore binária com 127 nós, ela vai ter 7 níveis. Por mais completa que ela seja, ela vai ter que ocupar 7 níveis. Uma árvore, vou chamar aqui de 10 área, né? Com 127 nós, ela vai ter no máximo 3 níveis. 1, 2, depois 3 níveis. Ok? Ou seja, cada chave dessa, ou cada nó vai ter 10 chaves. Ok? No caso das árvores 10 áreas, na verdade, cada nó vai ter 10 filhos e 9 chaves. Ok?
Então, o que é uma árvore multi-way? É uma árvore onde eu tenho N ponteiros e N-1 chaves. Então, como eu falei aqui há pouco, né? Essa árvore 10 área, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chaves. E cada chave ela vai ter, né, um, um filho que vai estar antes e um filho que vai estar depois. Certo? Obviamente que este filho vai ter também até 9 chaves. Então, uma árvore mais completa para 127 nós vai dar isso aí. Se eu aumentasse, né, 128 nós numa árvore binária, já teria 8 níveis. Numa árvore 10 área, eu vou continuar tendo os 3 níveis. Então, não é simplesmente metade, né? É um pouco mais do que isso. Certo? Então, uma árvore multi-way é essa árvore aqui, onde eu tenho N ponteiros, aqui representados pelos, pelos quadradinhos que estão abaixo, que são os ponteiros, que apontam para os seus filhos, e N-1 chaves, né? Chave de acesso. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Né? Então, vou ter uma chave, vou ter uma árvore 5 área, né? Por que 5 área? Porque ela vai ter até 5, um nó vai ter até 5 filhos. Tá? Então, esse nó que vai ter 5 filhos, ou até 5 filhos, ele vai ter 4 chaves. É a mesma história da árvore binária. A árvore binária tem uma chave e 2 filhos, ou 0, 1 ou 2 filhos. Então, aqui também, ela vai ter 4, de 1 a 4 chaves, e ela vai ter de 2 a 5 filhos, certo? Sendo que este primeiro filho, filho 1, ele, todos os valores das chaves desse filho 1, eles têm que ser menor do que a chave 1 do pai. O segundo filho tem que ter chaves entre a primeira chave e a segunda chave do pai. O terceiro, ou seja, entre 10 e 20, aqui nesse caso. O terceiro filho vai ter que ter chaves entre 20 e 30, e assim sucessivamente. Ok? Então, o último filho vão ter chaves maiores do que 40. Bom, vamos começar então por árvores menores. Mas a ideia, a logística é a mesma. Né? Se vocês precisam entender claramente do que a gente está falando aqui. E precisam, quando eu falo precisa, tirem dúvidas. Né? Porque essa é a base para árvores multi-way maiores, que a gente vai usar no meio do caminho. Então, essa é a base. Mas dá para aproveitar bastante coisas dessa explicação, e depois, em seguida, vai ser muito mais simples entender como é que funciona as coisas. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que entender é isso aqui. Tá? Ou seja, eu posso ter várias chaves. Então, na multi-way 2, 3, 4, eu posso ter 2, 3 ou 4 filhos. Então, neste caso, eu posso ter uma, 2 ou 3 chaves no nó. Certo? Então, a primeira coisa é o número de nós, o número de chaves vai ser igual ao número de ponteiros menos 1. Ou o número de ponteiros vai ser igual ao número de chaves mais 1.
certo? Então, vai ter essa diferença para mais para os ponteiros. Okay? Então, se eu vou ter neste nó, eu posso ter 1, 2, 3 chaves. Eu posso ter uma chave. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter 2 ponteiros. 2 ponteiros para filhos, tá? Não nulos. Ok? Então, quando eu estou falando 2 ponteiros, 3 ponteiros, 4 ponteiros, eu estou falando de ponteiros que apontam para endereços não nulos. Tudo bem? Bom. Então, se uma estrutura é eficiente, uma estrutura multi-way, né, com algoritmo eficiente, o que é? Ele deve considerar o tempo de acesso a cada nó e o balanceamento da árvore. Professor, de novo essa história de balanceamento? Lembra, mesmo uma árvore multi-way, ela pode ser desbalanceada. Certo? Então, mais este detalhe. Pô, como é que eu vou balancear uma árvore? Bom, como é que você balanceou uma árvore binária? Você usou outros algoritmos para poder balancear, né? Além dos algoritmos de inserção e remoção de uma árvore binária. Então, uma árvore de binária balanceada, ela precisa ter outros algoritmos, que é calcular a diferença de altura, no caso da VL, calcular a diferença de altura, calcular fazer rotações, rotação direita, rotação esquerda, rotação dupla direita, dupla esquerda. Então, são algoritmos que não estavam na árvore 2, 3, 4. Igual na árvore binária. Igualmente, né, as árvores 2, 3, 4 elas vão precisar de você pensar num balanceamento. Né? Então, professor, a árvore pode ser desbalanceada? Pode, certo? Mas não é o mesmo desbalanceamento que você encontrava na árvore binária, porque o desbalanceamento da árvore binária é dado pela diferença de altura. Neste caso, mais a segunda informação agora, certo? São árvores onde as alturas dos nós são exatamente os mesmos, ou seja, todos os nós folhas estão no mesmo nível. Então, isso é a segunda informação, certo? Entretanto, certo? Esta árvore ela pode ter para um filho, por exemplo, 3 nós, 3 chaves, e para o outro filho, uma chave. Então, vai ter um desbalanceamento aí, certo? Mas isso ele só vai ser tratado mais adiante. Mas lembre-se, vamos primeiro entender o mecanismo. Vamos entender que elas são árvores balanceadas no quesito altura, ok? No quesito altura, são árvores balanceadas. São razoavelmente fáceis de programar, de implementar, e elas vão servir como introdução para árvores B. Árvores B, vocês vão ver que são uma das árvores mais importantes no conceito de estrutura de dados usadas no cotidiano. Tudo bem? Bom, então são árvores similares à AVL, tá? Mas que elas podem ter 2, 3 ou 4 filhos. Então, essa seria uma primeira ideia, né? Que um nó pode ter 1, 2 ou 3 filhos. Nó com um filho, com uma chave, desculpa, pode ter 1, 2 ou 3 chaves. Nós com uma chave pode ter 0 ou 2 filhos. Nó com 2 chaves vai ter
3 filhos. Nós com 4 chaves, vai ter, nós com 2 chaves vai ter 0 ou 3 filhos. Ou 3 filhos. Nó com 3 chaves vai ter 0 ou 4 filhos. Ok? 0 por quê? Porque ela pode ser folha. Tudo bem? Bom, o 234, que é o nome dado à árvore, né? Ela se refere. Opa, desculpa, deixa eu voltar. Ela se refere à ordem, né, da árvore, que ela pode ter 2, 3 ou 4 filhos. Então, se refere a quantos links para filhos ou quantos ponteiros para filhos podem potencialmente estar contido em um nó. Okay? Para nós internos, 3 combinações são possíveis. Tá? Quais são essas combinações? Um nó com um item de dado sempre possuirá 2 filhos, igual à árvore binária. Certo? Na árvore binária, você tinha um nó e 2 filhos. Aqui, você não pode ter um nó e um filho só. Isso não pode ter. Tá? Então, já deu para dar uma ideia. Professor, mas só tem um nó. Né? Vamos olhar lá. Eu tenho apenas um nó. Beleza. Nesse nó, vou botar uma chave. Tranquilo. Professor, eu quero colocar a segunda chave. Eu coloco onde? Eu crio um novo nó ou eu insiro essa chave no mesmo nó que eu tinha antes? Então, só tem um nó. Ele, para ter um filho, ele precisa ter 2 filhos, pelo menos. Então, obviamente, se eu inserir a segunda chave, ela tem que ser no mesmo nó. Professor, agora eu vou inserir a terceira chave. Aonde é que eu vou inserir? Aí depende. Ela pode ser uma chave onde eu crio dois filhos para aquele nó, e o nó pai vai ficar com uma chave, e cada um dos filhos com uma chave, certo? Ou eu mantenho 3 chaves no mesmo nó. O que parece mais confortável para vocês? Mais confortável é vocês talvez buscarem colocar 3 nós, cada uma com uma chave, que é o que vocês vinham estudando. Né? Mas o que é o mais eficiente? É colocar tudo no mesmo nó. As 3 chaves no mesmo nó. Ok? Então vamos para o item 2 aqui. Um nó com 2 itens de dados, para o nó intermediário, interno. Tá? Então, um nó com 2 itens de dados sempre possuirá 3 filhos. Ok? O professor só estava falando aí da, desse nó, que era só tinha um nó, então ele é intermediário, por que ele não tem filho? Porque ele também é folha. Né? Então nós estamos falando aqui de nós não folhas. Ok? Então, um nó com 3 itens de dados, então tem um nó com 1, com 2 ou com 3 itens de dados, ou 3 chaves, sempre possuirá 4 filhos. Ok? Então, isso é regra. É regra da árvore multi-way. Então, serve para 2, 3, 4, serve para a árvore B, a B+, B estrela. Ok?
pouco aqui, porque é muito barulho aí. Bom, voltando então. Então, por que uma árvore 2, 3, 4 não é chamada de árvore 1, 2, 3, 4? Porque um nó não pode ter só um filho, certo? O nó, ele precisa ter pelo menos 2 filhos, como a gente já falou. Um nó com 2 filhos é chamado 2 nós. Um nó com 3 filhos é chamado 3 nós. Um nó com 4 filhos é chamado 4 nós. Ok? Bom, vai seguir a ideia da divisão de filhos, divisão de chaves para as árvores. Vai seguir a ideia de estar ordenado. Então, todos os filhos com chaves menores que a chave nó, né? No caso 3, eles vão estar à esquerda e os maiores à direita. Certo? Vamos ver isso com cuidado. Até posso mostrar aqui. Deixa eu ver. Então, por exemplo, aqui vão estar todos os nós menores do que 50. E aqui vão estar todos os nós maiores do que 50. Aqui vão estar todos os nós maiores do que 80. Aqui vão estar com todos os nós menores do que 60, mas tem que ser maior do que 50. Ok? Bom. Então, vamos lá. Todos os itens têm que pensar nessa ideia. Todos os itens têm que estarem ordenados, tanto no nó quanto na disposição dos seus filhos. Tudo bem? Vamos lá, então. Para o caso de árvores multi-way, valores duplicados geralmente não são permitidos. Então, não vai se preocupar com o nó de chaves iguais. Beleza? Como é que se dá uma busca? Uma busca, então vamos pensar aqui. Vamos pegar aquele exemplo lá daquela árvore. Né? A gente vai ver que não é uma árvore 2, 3, 4, mas em seguida. Mas vamos para ter uma ideia, né? Didaticamente falando. Então, eu quero pegar a chave 64. Então, ele vai aqui pesquisar 64 nesta raiz. Ora, 64 não está na raiz, não está no nó, certo? Então, eu tenho que ver se ele é o filho direito, filho 0, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Como eu só tenho uma chave, então eu só vou ter filho 0 e filho 1. Como 64 é maior do que 50, então ele vai estar no filho 1. Ou seja, vai estar à direita de 50. Aí eu volto para cá. Aí eu vou checar se nesse filho 1, quais são as chaves que eu tenho. Eu tenho 60, 70 e 80. Então, ela é maior. Aí eu vou checar. Não está aqui, eu tenho que checar qual é o nó filho que ela vai. Então, se ela é maior que o primeiro, ela pode estar no filho 1, 2 ou 3. Se ela é menor do que o segundo, então ela só pode estar no filho 1. Lembra que tem o filho 0, o 1, o 2 e o 3. Ok? Então, aí eu vou para este filho. Aí eu faço a pergunta de novo. 64 está na lista de chaves? Está. Então, achei,
já apresenta, achei o cara. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Então, gente, tem dúvidas? Para rever o áudio, rever o vídeo, tá? E anota. Anota. É importante vocês anotarem para que a gente possa, na aula de dúvidas, a gente retomar essas ideias e continuar. Ok? Bom, então a busca, ela se dá desse jeito. E a inserção? A inserção, ela é uma busca onde eu acho espaço e você vai inserir, né? Então, primeira coisa, os novos itens de dados são sempre inseridos nas folhas. Isso é isso é muito importante. Tá? Eu vou inserir um novo dado, a nova chave, no nó folha. Por que no nó folha, professor? Simples, para não fazer problema matemático, que é, se eu tinha duas chaves, num nó que não é folha, ele vai ter 3 filhos. No momento que eu coloco mais uma chave, ele vai ter 3 chaves, ele precisa ter 4 filhos. É onde é que eu vou arranjar o quarto filho? Né? Então, se eu insiro numa folha, tranquilo. Mas eu tenho um problema. Né? Qual é o problema? Se a folha, nesse caso, já tiver as três chaves. Tá? Se ela já tiver as 3 chaves, vamos ter uma situação que temos que resolver. Mas se ela tiver uma chave, tranquilo. Se ela tiver 2 chaves, tranquilo. E se não existir, professor, como é que a gente faz? É isso que a gente vai dar uma olhada devagar, certo? Vamos lá. O processo de inserção inicia pela pesquisa do nó folha apropriado. Então, eu preciso saber qual é o nó folha que eu vou inserir. Não é qual é o nó, qual é o nó folha que eu vou inserir. Certo? Então, não é a primeira, né? Terceira informação, eu vou inserir na folha. Ok? Bom, se é, se nós que não estão cheios são encontrados durante a pesquisa, a inserção é fácil. Então, ou seja, se eu tenho um nó que tem uma ou duas chaves, inserir uma terceira chave é super tranquilo. É só inserir ordenadamente. Ok? E ordenadamente mesmo. As chaves deverão estar na ordem correta após o novo item ser inserido. Tudo bem? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho essa árvore aqui, certo? Eu quero inserir G. Vamos supor que eu estou usando a ideia de ordenação alfanumérica. Né? Então, vou inserir G. Aonde que eu vou... Opa, desculpa. Aonde que G vai entrar? Então, G, ele é menor do que T, certo. Ele é menor do que I, certo. Ele é menor do que E? Não, ele é maior do que E. Mas se eu tenho espaço no E, veja de novo, vou falar, porque assim, vou frisar isso. O que eu falo, se você escrever, vai dar quase o teu algoritmo. Então, eu vou verificar se G
entra na raiz. Se eu quero botar na raiz, eu tenho duas opções. A raiz não existe, certo? Então, se a raiz é nula, opa, criei o G. Se a raiz é uma folha, eu posso inserir. Então, se a raiz é nula, ela, para ser inserido na raiz, ela precisa ser folha, senão tem que buscar esta folha. Como é que eu busco esta folha? Eu vou pela ordem. Ora, T é folha ou a raiz é folha? Não, não é folha. A raiz tem. Se não é folha, eu vou ter que buscar uma folha. Não interessa se ela tem espaço ou não. Então, eu pergunto: é nula? Não é nula? É folha? Não é folha? Então, qual é a árvore que eu vou ter que ir? Eu vou ter que saber olhar em qual posição G estaria. Então, G estaria aqui, no caso, na primeira posição. Se eu tivesse inserido aqui G e T. Então, eu vou percorrer o filho 0. Filho 0, 1, 2 e 3. Okay? Então, vou para o filho 0. De novo, faço a mesma pergunta. Existe G em I? Ok. G é o I é nulo, né? Ou seja, o filho esquerdo da raiz é nulo. Se o filho esquerdo da raiz for nulo, eu vou inserir o G. Se ele não for nulo, eu vou perguntar duas coisas. Primeira coisa que eu vou perguntar é folha. Se ele disser que não é folha, morreu, vou procurar a folha. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. G é menor ou maior do que uma das chaves que eu tenho aí? Porque ela não pode ser igual. Se for igual, também eu paro. Mas ela é menor ou maior que uma das chaves? Como é que a gente faz? Aí eu vou perguntar, olha, G, H, I. Então, G é menor do que I. Se ele é menor do que I e só tem um filho, ou só tem uma chave, tá? Então ele tem que ir para o filho 0, ok? Filho mais à direita, mais à esquerda, o filho 0. Aí eu venho aqui no filho 0. Opa, filho 0 é nulo? Não. O filho 0 é folha? É folha. Opa, então é aqui que eu vou me dar bem. Filho Zé velho tem espaço? Tem espaço. Então, insere ordenado este cara. Certo? Então, o que é inserir ordenado? É depois do E. Insere o G, a chave G, no nó E. E aí vai ficar assim, ó. Ok? Lembra, o I tinha apenas o E. E agora ele tem o E e o G. Tudo bem? Lembra que eu falei a vocês ainda há pouco, né? Que a árvore ela não é desbalanceada na altura, mas ela pode ser desbalanceada na quantidade de nós. Aqui, ó. Aqui eu tenho desse filho 0 aqui de T. Eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. E do filho 1 de T, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho mais elementos para um lado que para o outro. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu inseri o G, e aí vai se dando. Bom, e se o nó estiver cheio? Aí eu vou ter que fazer uma operação. Aliás, duas operações, né, para manter a árvore balanceada, né, no mesmo nível. Então, neste caso, eu preciso fazer a primeira operação é dividir. Lembra
que se eu estou dividindo um nó, eu estou criando 2 nós de um só. Se eu estou criando 2 nós, eu estou criando 2 filhos. Então, significa que eu criei um filho a mais para o pai. Eu estou quebrando o filho. Eu criei um filho a mais para o pai, logo vai precisar de ter uma chave lá. Né? Porque se o nó pai tinha uma chave, ele tem 2 filhos. Eu quebrei para 3 filhos, então vai ter que ter outra chave. Ele vai ter que ter 2 chaves. Então, vejam que eu tenho um outro processo que tem que ser executado. Além da quebra, eu tenho que fazer uma adaptação. Certo? Que adaptação é essa, professor? É pegar uma das chaves do filho e subir para o pai. Lembra? O filho estava com todas as chaves ocupadas, ou seja, ele estava com 3 chaves. Quando eu tentei colocar a quarta chave, então, o filho estava com 3 chaves. Né? Obviamente que o pai desse filho tem que ter pelo menos 2 filhos, né? Um com 3 chaves, o outro com não interessa quantos, ou 3 filhos ou 4 filhos, mas enfim. Cheguei neste cara que tem 3 chaves, o que eu tenho que fazer? Vamos supor que o pai dele tivesse só uma chave. Eu tenho que quebrar. O pai, então, já tem 2 filhos, um com 3, outro com N chaves. Tá? O pai tem 2 filhos. E eu vou ter que quebrar um dos filhos para conseguir colocar mais um. Significa que eu vou criar outro filho para o mesmo pai. Se eu estou criando outro filho para o mesmo pai, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 filhos com uma chave. Correto? Não. Então, eu vou ter que fazer uma outra operação, que é levar um nó para cima. Aí eu vou ter 3 filhos e 2 chaves. Porque antes eu estava assim. Estava com 3 filhos, né, e uma chave. Opa, desculpa. 2 filhos e uma chave. Assim. Certo? Só que uma dessas chaves, tá? Essa aqui, ou essa aqui, vamos pensar nessa daqui. Essa chave aqui estava lotada, a outra não sei, mas essa aqui estava lotada. Tá? Quando eu fui inserir um novo nó, o que aconteceu? Eu vou ter 3 fios, eu vou fazer a quebra deste nó, eu vou quebrar em 2. Então, eu vou ter 3 filhos e uma chave no pai. Eu preciso ter outra chave. Deu para entender? Então, vou colocar aqui. Eu tenho pai com uma chave e 3 filhos. Que eu acabei de fazer um split. O que eu vou precisar? Outra chave. Ok? Vamos lá. Então, essa primeira operação de split, a primeira que vocês vão aprender, que é dividir. Quando eu divido, o que eu faço? Eu boto 2 elementos para um lado e um para o outro. Certo? Vou colocar 2 para um lado daqueles 3 filhos. Daqueles 3 elementos, 3 chaves. Tá? Eu vou quebrar em 2, uma chave, um nó com 3 chaves. Então, eu vou quebrar em 2.
para poder conseguir colocar mais uma chave. Então, vai ficar um nó com duas, um nó com uma. Ok. Só que o pai precisa de uma dessas aí. Quem vai? Quem vai lá para cima? Aonde que eu vou achar o cara que vai lá para cima? Deu para entender? Quem tem duas chaves, empresta uma para o pai. Ponto. Então, fica mais fácil a gente dar uma explicação aqui para vocês. Então, vamos lá. Vou fazer uma inserção. Então, quero inserir o 94. Então, 94 é maior que o 62, então ele vem para cá. Certo? No momento que eu vou aqui, ora, 94 está entre 92 e 104. Então, ele vai para este filho aqui, ó. Tudo bem? Vai para este filho. Qual filho? Filho 0, 1, 2. Eu vou inserir no 2. Tá? No filho 2. Ora, 94 ele entraria antes do 95. Não deu, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer um split. Tem que fazer uma quebra para depois inserir o 94. Como é que é esse split? Um novo nó vazio é criado. Ele é parente do nó que está sendo dividido e é colocado na sua direita. O item do dado C é movido para o nó, para o novo nó. O item de dado B é movido para o nó pai, que eu acabei de falar. E o item de dado A fica onde ele está. Ok? Deu para entender? Então, após a inserção do 94, eu vou ter esta árvore aqui. Certo? A gente vai ver isso devagarinho. Bom? A mesma coisa. Então, se eu precisar, por exemplo, seria o 41. Ora, o 41 ele vai ser inserido aqui, ó, neste filho, nesta folha aqui. Ora, o que vai acontecer? Sobe o 35. Subiu o 35, quando eu for inserir esse 35 para cá, ele vai gerar o mesmo overflow aqui, ó, sobrecarga aqui, ó. Ultrapassou a quantidade. O que eu tenho que fazer? Subir com 1. Quem é o 1 que tem que subir? O 49. Certo? Bom, então é isso que a gente está pensando que vai fazer. É uma situação onde eu tenho que criar uma nova árvore para nova raiz da árvore para aceitar um novo elemento. Mesmo que eu tenha espaços. Olha, eu tenho espaço aqui, eu tenho espaço aqui, eu tenho espaço aqui. O que é que vocês vão perceber a partir de agora? Que a árvore cresce da folha para a raiz, e não da raiz para a folha. Certo? Ela vai crescer aqui. Ó, tá? Vai crescer para cima. Bom, fora isso é o que eu já acabei de explicar. Então, após a inserção do 41, a minha árvore vai ficar assim, ó. Tem alguma coisa errada aqui.
35. Eu vou inserir aqui o 35. Né? 41 vai entrar aqui. Aí sobe o 35 para cá. Quando ele subiu, certo? Ele é um nó intermediário, então ele vai subir para cá. Tá? Aí ele virou pai. O 35 que estava lá embaixo virou pai. E eu estou inserindo o 41. Certo? E o 41 ele tem que ficar ao lado do 39. Certo? E está aqui ele, ó, ao lado do 39. Aqui o 41 inserido ao lado do 39. E continuamos tendo uma árvore binária de busca. Opa, desculpa. Uma árvore 2, 3, 4. É o som chegando. Bom, então, depois vocês dão uma olhadinha nesse quadro. Eu não vou explicar ele agora, né? Mas depois vocês dão uma olhadinha no quadro para vocês verem como é que funciona uma comparação entre AVL, Multiway e rubro-negra, que é um outro tipo de árvore também, de árvore binária balanceada. Tá? E aqui ele está explicando qual é o fator de balanceamento, qual é o método de balanceamento, qual é a tolerância e qual é o crescimento. Tá? Então, o crescimento de uma AVL, como toda árvore binária, é de cima para baixo, da raiz para as folhas. Uma rubro-negra também, como é uma árvore binária, é de cima para baixo, da raiz para as folhas. Numa multiway, o crescimento é de baixo para cima. Certo? Então, quando eu for criar, coloquei uma chave, a segunda chave, a terceira chave, eu tenho um elemento, né? Um nó. Quando eu for criar a quarta chave, eu não vou criar dois filhos. Vou criar um novo nó raiz, ou nó pai, certo? Para os dois filhos. Ok? Bom, a multiway, a remoção da multiway é igualmente necessário ter, se eu tive na inserção uma necessidade de quebra, né? Na remoção eu posso ter uma necessidade de juntar, certo? Por quê? Vamos lá. Se eu remover aqui o 31 desta árvore aqui, eu vou remover o 31. O que vai acontecer? Este cara, o 26, ele precisa ter dois filhos, mas ele só tem um. E agora? Deu para entender? Então, se eu for remover o 82, este pai aqui, 49,72, ele tem que ter três filhos. E cadê o terceiro filho? Se remover o 82, vai ficar um pai e dois filhos. Tá certo? Não, porque eu tenho duas chaves. Então, eu preciso ter três. Então, tem que aprender a fazer a junção. Certo? Bom, é isso que eu falei aqui. Na hora da remoção de uma chave de um nó, pode haver necessidade de deslocar as demais chaves e seus respectivos filhos. Então, e assim como na inserção pode haver a necessidade de divisão do nó, na remoção pode haver a necessidade de unir, unir dois nós. Ok? Então, há uma necessidade, uma outra, a remoção, né?
Uma nova operação que chamaremos de transferência, semelhante à rotação FL. Ou seja, se eu não quero, se eu não quero remover por completo, eu posso fazer uma transferência. Eu pego um cara, uma chave de um filho, coloco essa chave no pai, pego uma chave do pai e coloco no outro irmão, este cara. Tudo bem? Então, essa é a transferência. Filho para pai, depois de pai para filho. Para um outro filho. Bom, então, por exemplo, eu vou remover um nó. Eu vou precisar buscar. Lembra do maior dos menores? Ou menor dos maiores? De novo, a gente vai precisar dele aqui, ó, dessa mesma ideia do algoritmo. Tá? Então, na hora que eu quero remover, por exemplo, 50, eu vou ter que fazer uma troca, uma transferência. Né? Eu vou pegar o menor dos maiores, ou maior dos menores, neste caso aqui, 30, e coloco aqui. Ok? Quando eu faço isso, tá? Qual filho que eu vou querer? Depende da quantidade de chaves, certo? E aí eu saio do 30. Agora eu quero ter essa situação. Eu tenho 50, eu tenho 10 e 70 de um lado e do outro. O que eu vou fazer? Eu vou ter que juntar os dois filhos no pai e remover os filhos, certo? Então, essa é uma outra opção para a remoção. Caso o nó tenha mais de uma chave, então vamos olhar os casos da remoção, removendo o nó. Então, esses eram os dois casos para o nó folha, o nó intermediário, certo? Onde eu posso, primeiro caso, eu posso pegar um filho, uma chave do filho, e substituir. E o caso onde eu não posso pegar uma chave do filho. Neste caso, eu tenho que remover realmente os nós. Certo? Isso para nó intermediário. Para o nó folha, eu tenho três opções. O nó tem mais de uma chave, ou o nó tem uma chave. Então, se eu quero remover o 20, eu removo e depois eu faço 10 e 30. Eu tenho que fazer esse shift aqui, para deixar ordenado. Segundo caso, o nó tem apenas uma chave. Aí eu tenho o subcaso 1, é a raiz. Então, se remover o último elemento, a última chave, remove tudo. Segundo caso de ser uma folha, mas ele tem um pai, ou seja, não é a raiz. Certo? Mas ele só tem uma chave. Então eu tenho que fazer uma transferência. Certo? Então, caso B1, né, eu pego e subo um cara aqui. Ok?
Caso 2, o nó pai e o irmão têm apenas uma chave. Então, vou ter que juntar as duas coisas. Pronto. Ok? E remover os dois filhos. Caso B3. O nó pai tem mais de uma chave e o irmão tem uma chave. Então, quero remover os 50, mas os irmãos têm uma chave. O que eu vou ter que fazer? Uma junção e uma rotação. Removi os 50, trago os 70 para cá. Ó. Remover os 50. Eu vou trazer o 90 para cá. Ou remover o elemento aqui. Certo? E trazer um elemento para baixo, porque eu só posso ter uma chave para ter dois filhos. Ok? Bom, então, tanto a busca quanto a inserção, quanto a remoção, é log de n. O que eu quero colocar? Que as árvores, elas, 2, 3, 4, as árvores de multi-way, ela tem todas as folhas do mesmo nível. Por isso que eu disse aqui para ele, disse aqui lá no começo, isso aqui é para ter uma ideia, né, de que isso aqui não é uma árvore AVL, certo? Desculpa, isso não é uma árvore 2, 3, 4, mas é para ter uma ideia só. Essa aqui sim, já é uma árvore 2, 3, 4. Ok? Bom, então, como eu falei, é uma estrutura. Deixa eu ver se é uma estrutura de dados que gera sempre uma árvore equilibrada nas alturas, ou seja, está tudo na mesma altura. Toda operação vai ter como resultado final uma árvore onde as folhas estão no mesmo nível. Entretanto, devemos ainda considerar que essa árvore pode ficar desbalanceada ou degenerada, né? Por ter mais chaves de um lado da árvore do que do outro, por ter poucas chaves, ou por ter poucas chaves nos nós intermediários, ou em árvores que vão gerar mais de 10 níveis, se eu tiver poucas chaves numa árvore 2, 3, 4, poucas chaves intermediárias, o que vai acontecer? Vai acabar quase virando uma árvore binária, que era o que a gente já está escapando. Então, temos que tomar cuidado com isso também. Mas não é para agora. Essa é a característica desta árvore 2, 3, 4. Aplicações. Dicionário, autocomplemento, preenchimento de frases, indexação. E era uma especialização da árvore B, ou seja, um caso mínimo. Tá bom, gente? Bom, então, vocês viram aí que eu tenho 3 novos algoritmos. Não é só uma inserção. Eu tenho na inserção, para gerar o balanceamento, eu tenho que fazer um split, depois fazer uma transferência, ou, no caso de uma remoção, eu vou ter que fazer um join, uma transferência e um join.
Então, eu tenho transferência, eu tenho split e eu tenho o join. Então, tem 3 outras operações que vocês desconheciam. Ainda tem um quarto, né? Que é uma reorganização dos ponteiros e chaves. Né? Porque os ponteiros eles também têm que estar ordenados. Então, quando eu mudo uma chave, eu tenho que ordenar. Bom, gente? Bom, esta é uma boa introdução. Vocês vão conseguir entender, espero, sobre inserção e remoção. Segue a mesma ideia de árvores que a gente já viu, árvores binárias, árvores balanceadas, binárias balanceadas, que é direitos, esquerdas menores para a esquerda, maiores para a direita. Tudo bem? Então era por isso, por hoje é só, né? E a gente vai conversando a respeito disso mais tarde. Um abraço.